Olá, este é o Conexão. Segundo o Ministério da Saúde, dos 3 milhões de partos realizados no Brasil entre 2010 e 2015, 55,5% foram cesáreas e 44,5% foram partos normais. Na rede pública, os partos normais superam as cesarianas. Quando falamos sobre amamentação, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou em pesquisa realizada em 2014 que 16% dos bebês são amamentados na primeira hora de vida e 69% ficam perto da mãe. No Conexão de hoje, nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades que rondam o momento do parto e da amamentação. E quem vai nos ajudar são o Renato Sá, que é presidente da Comissão de Medicina Fetal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e a Aline Barreto Mendes, que é doula e consultora de amamentação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Um assunto muito relevante, já que a gente falou que está sempre nascendo gente, né? E a gente está sempre acompanhando pessoas passando por esse momento super especial, importante e que realmente é cercado por muitos mitos, muitas informações, né? Então, eu gostaria de já começar trazendo para você, doutora, uma pergunta em relação ao parto normal e ao parto cesariano. Realmente, o parto normal é o melhor para o bebê? O parto normal é um processo fisiológico, então a questão toda que envolve o nascimento, quanto maior o tempo de contato do bebê com a mãe logo após o nascimento, isso é muito proporcionado pelo parto normal. Além da questão de que o trabalho do parto mostra que é o momento em que o bebê está pronto para nascer, então tudo isso junto nos faz crer que o parto normal seja melhor em termos gerais para a saúde do bebê também. E Aline, você trabalha agora como doula, né? Não foi sempre a sua formação, não. Mas quais as principais dúvidas que chegam para você quando as mães te contratam para trabalhar como doula? Então, a maioria das mulheres que chegam até mim, elas vêm muito fugindo da questão da violência obstétrica. Elas têm muito medo de serem desrespeitadas, né? De serem, de alguma forma, persuadidas a mudar o caminho que elas estão buscando, que é a questão do parto normal, e elas vão nessa busca de profissionais realmente que são reconhecidamente, dão esse tipo de assistência mais humanizada, mais natural, onde a intervenção não que todas, existem intervenções que, quando são bem colocadas, pode ajudar e salvar um parto, mas não feitas de forma rotineira. E elas vêm muito perguntando a questão das intervenções, de qual a intervenção realmente é necessária, quando é necessária e quando não é. A questão da dor também, muitas delas chegam para mim, que dor é essa, né? Como é que eu vou conseguir passar por essa dor? Como é que me preparar para isso? E é justamente essa orientação que a gente dá, né? Com informação e com a experiência, né? Sobre a questão do desenrolar do trabalho de parto. Agora, doutor Renato, quando que a cesariana ela é indicada? A cesariana ela tem duas indicações que são consideradas indicações absolutas. É uma na situação em que a gente tem placenta prévia, né, em que a placenta se coloca entre o bebê e o canal do parto, e quando você tem a desproporção cefalopélvica, ou seja, quando a cabeça do bebê não conseguiria passar pelo canal do parto. Então essas são as duas indicações absolutas. As outras indicações, elas passam muito pela condição e pela evolução do próprio trabalho de parto, ou situações em que você avalia o risco e o benefício. Por exemplo, numa situação em que a mulher tenha uma pré-eclâmpsia e que o bebê mostra algum sinal de sofrimento. Pré-eclâmpsia é relacionada à pressão, né? Exatamente. Pressão alta. Então, em que esse bebê possa já estar mostrando algum sinal de sofrimento, há que se avaliar sempre o benefício de uma via em relação à outra. Mas, no geral, as duas O prolapso do cordão... O que é o prolapso do cordão? O prolapso do cordão é quando o cordão sai antes de que o bebê tenha nascido. O prolapso do cordão, ele não chega a ser uma indicação absoluta, porque você pode reduzir o cordão... Tem forma de você contornar. É óbvio que aí a gente tem que avaliar o risco e o benefício, né? Da mesma forma que o descolamento de placenta, ele não é uma indicação absoluta de cesariana, mas... Ou seja, quando a placenta sai, se solta antes do tempo. Mas é uma situação em que, na maioria das vezes, a cesariana fica bem indicada. Então, existem condições... Na hora no momento ali, o médico vai mesmo avaliar, né? E é no momento do parto. E é na hora, né? O risco e o benefício de cada uma das condutas. Uma outra questão relacionada a mito e verdade é a mãe que teve um parto cesárea na primeira gestação, ela pode ter
parto normal na segunda gestação ou não pode? Ela pode ter o parto normal na segunda gestação. A primeira gestação ter sido cesariana não é uma contraindicação para o parto normal na segunda gestação. E o que acaba acontecendo é que a mulher que teve a primeira cesariana, ela tem um risco maior de ter o segundo parto como cesariana. Por isso existe uma preocupação muito grande de toda da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, da própria ANS, todos os órgãos envolvidos nessa discussão, de se evitar a primeira cesariana. E por que se ela tiver cesárea, a probabilidade de ela ter uma segunda cesárea é maior? Isso está muito relacionado à questão da própria equipe que está fazendo o atendimento, está muito relacionado à questão de você ter um pouco maior de restrição a alguma intervenção que possa ser necessária. Então, a preocupação hoje é de se evitar a primeira cesariana. Entendi. Olha só, a gente vai ouvir também o relato de algumas mães que toparam participar com a gente aqui durante esse programa, porque a gente precisa ouvir as mulheres que passaram por isso ou que vão passar, né? Nós vamos começar com o relato da Bianca Acro, que tem 39 anos e teve um parto cesáreo. Vamos saber um pouco mais sobre a experiência dela. Eu fiquei de repouso absoluto. Eu estava com o colo do útero aberto e já estava sentindo contrações. Eu e minha médica optamos, no finalzinho, pela cesariana, para evitar até um risco para uma futura gravidez. O dia chegou, o parto foi ótimo, correu tudo bem, minha filha é linda de viver e a minha recuperação foi maravilhosa, foi muito boa. Ela, continuando no relato dela, ela diz ainda que tem uma questão em relação a uma competição da mulher que faz parto normal e da mulher que faz o parto cesárea. Você sente isso, que existe essa questão mesmo de que colocam ainda mais esse peso em cima da mulher? Existe ainda mais no grupo de Facebook, né? Muita essa rixa, mas assim, é totalmente descabida. Porque, assim, cada um sabe as razões que vieram tomar para a escolha da via de parto, do nascimento do filho delas. Mas assim, a questão que a gente sempre fala, assim, a escolha quando você tem informação, né? A pessoa tem que se informar, né? Assim como ela disse que conversou com a médica e acharam devido a uma patologia que ela teve durante a gestação. Nos últimos 2 meses ela teve que ficar paradinha para poder segurar a gravidez. Mas assim, eu acredito muito, sim, escolha existe, mas quando você tem informação, né? Mas é totalmente descabido, porque mãe é mãe. A gente já tem o peso da maternidade, não precisa esse peso ainda maior de dizer, porque eu tive minha filha de cesariana, porque eu tive minha filha de parto normal. Não existe isso. Mas assim, eu acredito que a escolha é escolha quando tem informação de verdade, baseada em evidência científica. E com acompanhamento médico, né? E é interessante nessa fala dela que ela coloca bem, foi uma decisão que nós tomamos. Né? Então é uma situação em que provavelmente ela se sentiu confortável em fazer esse tipo de opção, né? Provavelmente com as informações necessárias. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque já existe toda uma tensão daquele momento em relação ao parto, né? E se colocar mais uma tensão de que a mulher não pode optar, e isso acaba sendo uma falta de respeito à própria individualidade dela, né? Cada uma sabe os seus limites, as suas necessidades e a opção que ela venha fazer. Agora, doutor, falando sobre o índice de mortalidade das mulheres aqui no Brasil, o índice é alto aqui no Brasil ou é um índice controlado? Isso é uma questão bastante interessante, ainda bem que você tocou, porque eu acho que é uma questão que a gente precisa se debruçar com um pouco mais de atenção no Brasil. Existia um compromisso como meta do milênio de que o Brasil reduziria de maneira significativa a mortalidade materna. Isso não aconteceu. Em pelo menos 10 últimos anos, a gente vem mantendo mesmo a mortalidade. É uma mortalidade bastante alta, cerca de 70 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é um resultado bastante vergonhoso em termos de país. Em comparação com outros países, quanto que é? Aqui no Brasil é 70? Na Europa é em torno de 15 por 100 mil nascidos vivos. É muita diferença. É muita diferença. E uma coisa que a gente tem que considerar é que boa parte dessas mortes maternas são mortes evitáveis. Isso ainda é um pouco mais grave. E além do que, obviamente que considerando a importância da perda de uma pessoa, quando você perde uma mãe, você desestrutura aquela família por completo. Então, além do problema pessoal, né, da gravidade de uma morte, você tem
toda a gravidade social em volta daquele problema. Porque eu imagino que o bebê que fica ainda tem essa questão da amamentação, que não vai ter da mãe, né, que é o esperado durante 6 meses. E assim, toda a família tem que se organizar com a ausência de uma pessoa importantíssima, né? Num momento extremamente crítico, Exatamente, né, que era um momento de felicidade. Claro. E você tem um resultado adverso nesse sentido. E tem relação dessa taxa de mortalidade com altos índices de cesárea? Essa é uma relação que as pessoas buscam colocar, mas não necessariamente. A relação do índice de mortalidade tem muito a ver com a qualidade da assistência pré-natal. Acompanhamento durante a gravidez, então. Assistência ao parto, assim, que a gente fala, tem muita gente que tem, dessas mulheres que me buscam para conversar também, fora daquelas que buscam a questão do parto normal, a questão do, quando querem falar sobre o parto em si, tem muita gente que acha que o parto normal é mais perigoso, né? Não, que a gente sempre fala, o que mata mulher, que mata bebê é assistência ruim. Uma má assistência. Só para ter uma ideia, respaldando isso que ela está falando, por exemplo, 75% das causas de problemas com o bebê, né, de asfixia perinatal, elas são causas relacionadas ao período pré-natal, não ao período intraparto. Entendi. Da mesma maneira que a própria questão da mortalidade materna está muito relacionada ao cuidado que ela recebeu durante os 9 meses da gestação. Por isso, assim, uma mensagem importante é a questão da mulher buscar assistência pré-natal o mais cedo possível e para as autoridades de reforçar essas campanhas, a qualidade do pré-natal. Né? Sim, a qualidade e também reforçar a campanha, né? Eu acho que é muito importante também que haja essa informação, disseminação dessa informação, né? Ficou grávida, tem que realmente começar o acompanhamento o quanto antes, né? Uma outra pergunta, mito ou verdade? A recuperação do parto normal é mais rápida que a da cesárea? Sim, a recuperação do parto normal, até por ser um processo fisiológico, ela acaba sendo mais rápido, né? E você tem uma quantidade menor de intervenções. A cesariana, ela é uma intervenção, ela é uma cirurgia. Grande intervenção. E por isso você tem toda uma questão de uma recuperação diferente, né? São situações completamente distintas. E deve ser um pouco mais leve para a mulher que tem essa recuperação, já que ela tem tanta... Eu fico pensando assim, ter um filho deve ser tanta informação, né? Se o corpo dela já está trabalhando tranquilamente, ela fica com menos uma coisa para pensar, Exato, né? Assim, porque a cesariana, como ele falou, é uma cirurgia de médio e grande porte, né? Depende do ângulo que você está olhando. Né? Assim. Mas por quê, doutor? Não, porque a cesariana, ela é uma cirurgia extremamente segura, né? Mas você tem, por exemplo, se você for considerar o porte anestésico, ela tem um porte mais elevado. Isso depende, por isso que eu falei, depende do ângulo. Cirurgia, é um procedimento cirúrgico. Não dá para comparar com o parto normal, que você... Claro que às vezes pode ter laceração do períneo, mas não dá para comparar. Entendi. Né? O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que hoje existe um certo pânico em relação à cesariana. A cesariana é um procedimento seguro, cesariana salva vidas. A questão são duas que a gente já comentou. Primeiro, a indicação correta. E segundo, o respeito à individualidade da mulher em relação às suas escolhas. Vamos ouvir então mais um relato? Agora quem participa com a gente é a Verônica Varela, que mora em São Leopoldo e teve 2 partos diferentes, um de cesárea e outro parto humanizado. Vamos ver o que ela percebeu dessas 2 situações. Mãe da Helena, de 13 anos, que nasceu de um parto hospitalar, porém eu sofri violência obstétrica e também foi um parto cheio de intervenções de rotina. E sou mãe da Maria Clara, de 1 ano e 10 meses, que nasceu de um parto domiciliar planejado. Na época que eu estava planejando ficar grávida da Maria Clara, eu vi um relato de parto de uma conhecida, hoje amiga, e me inspirou bastante, passei a estudar e vi que era o melhor para mim. Até porque a experiência do outro parto não tinha sido bacana em termos de violência obstétrica e eu não queria passar por aquilo de novo. E aí foi quando eu resolvi fazer o parto domiciliar planejado. Ela nasceu acompanhada de 2 enfermeiras obstétricas e uma doula. Ela mamou na primeira hora de vida dela e mama até hoje 1 ano e 10 meses. E pela experiência que eu tive, que foi transformadora para mim, assim, e foi realmente uma experiência muito agradável, vivenciar o parto na sua plenitude, da forma mais natural, sendo acolhida, sendo amada, sendo respeitada por toda a equipe que estava à minha volta.
Aí a gente vê uma pessoa que passou por duas situações. Sobre essa violência, doutor, como que é tratado esse aspecto com os médicos? Esse depoimento dela é um depoimento muito rico, tem várias coisas que a gente pode extrair daí para discutir, mas vamos começar pela questão da violência obstétrica. Entender primeiro o que se chama de violência obstétrica, porque algumas situações, por exemplo, hoje a episiotomia é entendida como uma violência obstétrica, mas a episiotomia... Mesmo que a mãe consinta? Pois é, a gente passa um pouco por aí, né? Então, a questão da violência obstétrica passa muito pela forma com que as informações foram recebidas e a forma como ela interpretou aquilo. Então, ela fala vários protocolos, né? Mas a episiotomia, voltando à questão da episiotomia, ela no passado ela foi entendida como uma questão que protegia as mulheres. Então, a ciência foi mudando, as descobertas foram acontecendo e hoje a gente evita a episiotomia. Da mesma maneira que no passado se acreditava que o uso da ocitocina era benéfica para a mulher e para o bebê, e hoje a gente evita usar esse tipo de intervenção. Então, é óbvio que existem bons e maus profissionais em qualquer profissão, mas você entender que a assistência obstétrica como um todo, quanto uma questão de risco de violência obstétrica, é um discurso um pouco amplo demais para que a gente de fato considere, né? Você tem muitas questões hoje que você acaba tentando fugir da questão da violência obstétrica, como ela colocou, e optando por um parto domiciliar, que é uma situação em que você tem um risco aumentado tanto para ela quanto para o bebê. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de risco, porque existe o risco absoluto e o risco relativo. O risco absoluto ainda é baixo, mas o risco relativo, quando você compara com um parto hospitalar, o risco relativo é muito maior para o lado do parto domiciliar. E a questão que acaba ficando por trás disso é se o problema é você ter um parto mais tranquilo, um parto com mais carinho, com mais acolhimento, como ela colocou, por que a gente não faz um movimento de trazer a casa para dentro do hospital? Sim, entendi. Ao invés de você levar o parto para dentro da casa. Tá, okay. Porque qualquer situação de risco é mais difícil de você dar assistência numa situação domiciliar. A gente tem... Mas a questão do parto domiciliar, existe também estudos que mostram, por exemplo, no caso dela, ela teve o primeiro parto normal e o segundo parto domiciliar normal também. Existem estudos que mostram que quando você tem um parto normal anterior, na segunda gestação, o risco é quase o mesmo de qualquer tipo, de tanto morte materna quanto morte do bebê, tanto no parto domiciliar quanto no parto hospitalar. Esse é um outro cuidado, esse é um outro cuidado que a gente tem que tomar, porque esses estudos são estudos fora do Brasil. Sim. E a gente acaba importando uma questão cultural de um outro país e tentando adaptar às nossas realidades. A gente tem que ver as nossas realidades. Exatamente. Vamos passar para um outro aspecto? A gente vai ouvir agora o relato da Carolina Menezes, que tem 38 anos e é mãe de 4 crianças e ela teve 4 partos normais. 4 filhos, eu tive todo tipo de experiência. Então, eu tive 3 filhos em que eu tomei peridural, que é uma anestesia que alivia a dor sem eliminar, né? Sem fazer com que a gente perca a sensibilidade. A minha terceira filha já nasceu rápido demais, ela nasceu em 15 minutos depois que eu cheguei no hospital. Então, foi um parto natural, sem anestesia. E no meu primeiro parto, eu fiz a episiotomia, que é um corte para ajudar no nascimento do bebê, mas que eu não recomendo porque é bem doloroso a recuperação, né? Eu tive dificuldade para sentar, para urinar, por isso eu não fiz isso nos meus 3 filhos seguintes. O parto normal é uma emoção, é bom para a criança, é bom para a mãe, e não tem emoção maior do que a gente ouvir aquele chorinho e saber que a gente conseguiu, que a gente ajudou o nosso bebê a estar ali. É bacana ouvir também um outro lado, né? A pessoa que passou pelo parto normal e assim, super bem, né? 15 minutos, imagina, você tem um filho em 15 minutos, deve ser maravilhoso, né? A paridade, em geral, diminui o tempo de trabalho. Agora, falando sobre a peridural, as mulheres que você tem acompanhado, elas têm tomado? Tem umas que decidem não tomar, que querem sentir a dor totalmente? Não, em geral, assim, as mulheres que buscam essa coisa, a questão do parto natural, é o menos intervenção possível. E a peridural é uma intervenção. Só que chega na hora que a gente vai ver, né? Porque
Porque... Desculpa. Não, porque tem mulheres que... Tem um momento lá que é entre os 8 e 10 centímetros, que é a fase da dor absurda, que todas falam, eu vou morrer, eu não vou aguentar, me corta, né? Que é esperado ela pedir por isso e pede analgesia, só que como está evoluindo, o médico avalia, né, a situação, não tem necessidade de... E às vezes não dá. Mas às vezes não, tem mulher que precisa da analgesia, que é só com aquilo que ela vai conseguir lidar. Ela vai conseguir relaxar para ter o neném. E negar, a gente fala muito de parto humanizado, negar uma analgesia, uma mulher que precisa, é falta de humanização também. Dentro desse lado tem muita questão das técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Então, a própria presença de um acompanhante ou de uma doula já faz você ter uma necessidade menor do uso de agentes anestésicos. Porque essas pessoas ajudam a criar um ambiente, né? E a própria questão de massagens durante o parto, ou mesmo o banho de banheira, ou um banho de chuveiro, tudo isso, o relaxamento com a bola, tudo isso faz ela conseguir suportar esse momento em que as coisas vão evoluindo e acaba que você, boa parte das vezes, consegue até que ela chegue ao final sem necessidade. Sem precisar. Aí que entra a doula. Aí que entra a doula para conversar, nesse momento de crise, né? Vamos ouvir agora o último relato, que é da Cristiane Aguiar, que ela tinha certeza que ela ia ter um parto normal, estava lá tudo certinho, mas acabou que não foi bem assim. Vamos ouvir. Em 2009 entrei em trabalho de parto, porém minha filha se movimentou muito e aí se enrolou no cordão umbilical. Tivemos que entrar em uma cesariana, isso me frustrou bastante, pois eu queria ter um normal, parto normal, e eu já havia me programado para isso. Mas o fato de ter sido cesariana não influenciou em nada na minha relação com a minha filha linda, que eu amo de paixão. Minha recuperação foi excelente, não tive nenhuma eventualidade, nenhum problema com a recuperação. Amamentei até os 4 anos, pois minha filha não queria largar o peito. E assim, foi excelente. 4 anos. E aí essa questão da amamentação, um mito ou verdade? Quando o parto é normal, o leite desce mais rápido? A própria questão do trabalho de parto faz com que haja liberação da ocitocina endógena e a própria ocitocina faz com que o leite venha mais rapidamente. Então, e tem uma questão muito interessante que é a questão de apresentar o peito ao bebê logo no primeiro momento após o nascimento. Então, hoje a gente tem todo um cuidado de que o cordão seja ligado mais tardiamente, de que o bebê fique todo o tempo em contato com a mãe logo após o nascimento e que seja oferecido o peito logo no início. Todo esse conjunto faz com que você tenha a liberação dessa parte hormonal que acaba beneficiando a descida do leite. E você acompanha a questão de amamentação, né? Existe mulher que não consegue amamentar mesmo? Ou existe mulher que não tem apoio. Existe mulher que não tem suporte, que não tem apoio, que não tem incentivo. Mas fisiologicamente, quase todas as mulheres... Existe casos, sim, existem mulheres que têm hipoplasia, que têm diminuição das glândulas mamárias, que vão ter uma certa dificuldade e produzir menos leite. Mas na maioria das situações, a maioria dos problemas, eu sou consultora de amamentação, quando chega a mim, é muita falta de informação. E falta de apoio. Falando em informação, a amamentação cruzada pode, doutor? Não, a amamentação cruzada... Amamentação cruzada, vamos explicar. Quando uma mãe amamenta o filho de outra mãe. Isso tinha toda uma questão cultural antiga de que tinha a ama do leite, né? Eu sabia que eu passei por isso, eu amamentei uma outra mãe. Minha mãe não sabia o que estava fazendo, gente. Não, você acreditava que isso era uma coisa boa e pode ter salvado muita vida no passado, mas hoje não. A ideia, a possibilidade de transmissão de doenças pela questão da amamentação cruzada faz com que isso seja contraindicado. E voltando a reforçar isso, na teoria, nenhuma mulher... não consegue amamentar. Todas são capazes de amamentar. Elas precisam acreditar e elas precisam desejar, acima de tudo, amamentar. Adorei conversar com vocês, muito bacana tirar todas essas dúvidas. É claro que a gente não tirou nem 10% das dúvidas que uma mãe pode ter, mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Eu acho que eu gostaria de mostrar o site da Febrasgo, né, para quem quiser mais informações aí, ó, febrasgo.org.br. Existem informações muito relevantes ali para você que estiver nessa fase aí da amamentação, na fase de estar grávida também, pode buscar informações. Muito obrigada aí pela sua companhia, obrigado pela companhia de vocês também. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o Futura Play. Um beijo e até a próxima.